queridos educadores, queridos alunos. Estamos iniciando hoje a nossa aula 2 da lição 7 do material Eu como autor da história, a cidade da memória. Continuamos as nossas reflexões sobre a generosidade e hoje a gente vai entender um pouquinho mais aprofundadamente sobre esse conceito. Nós vamos começar pensando sobre o que é o rei e a rainha da nossa cidade da memória, a nossa mente, como esse rei e rainha podem se tornar generosos, como a gente pode exercitar a nossa generosidade, pensando nessa analogia de reis e rainhas da nossa mente. E aí, para pensar sobre isso, nós precisamos entender o que é generosidade. No seu livro, você vai ter, querido aluno, algumas explicações, então, desse conceito, de acordo até com o dicionário, para que você possa se aprofundar nos seus estudos. E a gente começa a entender que a generosidade tem a ver com a nossa capacidade de doação. E o que é a doação? Quando a gente consegue se doar para o outro ou doar algum objeto para o outro sem pedir nada em troca. Então, esses atos generosos dizem respeito, como a gente acompanhou lá na narrativa, da nossa capacidade muitas vezes de ouvir o outro e não pedir nada em troca, da nossa disponibilidade em ajudar o outro, em doar alguma coisa que pode contribuir com a vida do outro. Isso é também ser generoso, também ser generosa. E essa capacidade de doação, ela nos ajuda a gente a desenvolver melhores relações sociais, a gente ter amigos, a gente conseguir se desenvolver enquanto sociedade, né? A gente conseguir ter um melhor relacionamento na escola, por exemplo, em casa e na sociedade como um todo. Então, a gente começa a perceber como é importante nós exercitarmos a generosidade para a nossa vida e como essa capacidade de doação é importante, é um passo importante para a gente exercitar a generosidade. Para a gente exercitar a generosidade, né, para a gente conseguir exercitar esses atos de doação, é importante que a gente quebre, né, que a gente vença aí a armadilha do egoísmo, né, essa barreira que pode nos impedir de alcançar essa possibilidade, né, essa capacidade de sermos generosos. Então, o egoísmo, ele nos impede, né? Então, ele pode atrapalhar a gente a ser reis e rainhas da nossa cidade da memória, porque a gente começa a pensar mais só em nós mesmos e não pensar em ajudar o outro. E aí, se eu só penso em mim, com certeza eu vou ter menos amizades verdadeiras, eu vou ter menos relacionamentos saudáveis, porque eu não vou estar aí disponível para essas outras pessoas. Então, vamos pensar nessas atitudes egoístas. Será que às vezes a gente acaba sendo egoísta e está tudo bem? Como a gente pode modificar esses comportamentos e desenvolver comportamentos mais saudáveis? E continuando nas nossas reflexões, a gente começa a perceber, se a gente for comparar tudo que acontece ao nosso redor, nós podemos perceber que a natureza é muito generosa. Você já parou para pensar o quanto a natureza é generosa? A natureza nos oferece os alimentos, nos oferece o ar que a gente respira, a água que é essencial para a nossa vida, e a natureza não nos cobra nada em troca. Quanto mais a gente cuida bem da natureza, mais a gente recebe em bens para a nossa vida, para a nossa saúde. Então, vamos ter esse exemplo da natureza como o principal exemplo de generosidade para a gente se espelhar, para que a gente possa ter comportamentos semelhantes de doação ao próximo, sem exigir, né, sem pedir nada em troca. Quanto mais a gente se doa, mais a gente ganha para o nosso próprio bem. Continuando nessa reflexão da doação e da natureza, a gente tem uma proposta muito interessante para que você possa acompanhar, querido aluno, que é a generosidade em cena. Nós temos uma proposta de uma atividade muito bacana que você tem aí no seu livro e que nós estamos disponibilizando um vídeo complementar para que você possa entender como você vai adaptar essa atividade na sua casa, como você vai poder realizar ela também na aula online. Então, acompanhe esse vídeo complementar, não deixe de realizar essa atividade, porque ela é muito importante. E depois de realizá-la, você vai fazer o registro aí no seu material, no seu livro.
não deixe de fazer esses registros. Nós temos algumas reflexões também sobre essa atividade, sobre como foi realizar essa atividade, como você conseguiu interagir, como você se sentiu nesse momento. Também faça esse registro aí no seu livro. Combinado? Finalizamos assim a nossa segunda aula da lição 7. A gente se vê na próxima aula. Até mais!